Bom dia, pessoal! Tia André aqui novamente com vocês para nossa aula de português de hoje, que tem por título Advérbio, ok? Hoje nós vamos estar estudando, os advérbios, ok? Bom, no livro, na página 266, diz assim, advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou de outro advérbio mesmo. E em alguns casos substitui substantivos modificando-os. Bom, primeiramente eu coloquei um videozinho aí também para complementar esse, porque ali vem especificando até alguns advérbios que não tem no nosso livro, tá? Então você vai ter mais conhecimento ainda sobre os advérbios. Então, os advérbios, eles podem ser de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de dúvida, de negação e até interrogativos, tá? Então, o advérbio, ele vem para modificar o sentido do verbo, ou, vamos dizer assim, complementar, né, uma informação, uma circunstância na frase que está sendo colocada. Então, vamos pegar aqui um advérbio de lugar para a gente usar. Não vou ler todos, porque você vai estar lendo o livro e vendo o vídeo, e aí já coloca todos os advérbios, tá, gente? Então, só de você ver e ler, você vai ver que não tem muita complicação, não, ok? Então, vamos supor a frase. Eu falei que a gente vai usar um advérbio de lugar, né? Eu posso dizer assim, Ana mora longe. Ana mora longe. Aqui nós temos o verbo morar. E eu modifico esse verbo, usando o advérbio longe, tá? Que é um advérbio de lugar, ok? Então, quando eu digo longe, eu tenho aqui um advérbio de lugar, tá? Então, longe, perto, aqui, ali, né? Tudo que é referente a lugar pode modificar o verbo ou substantivo e o próprio advérbio, a gente chama de advérbio, tá? Porque ele traz essa modificação. Quando eu digo assim, agora vamos usar aqui um advérbio de tempo, tá? Bom, vamos dizer assim, Laura saiu. Eu poderia só dizer Laura saiu, mas eu quero modificar esse verbo usando um advérbio de tempo. Então, eu usei a palavrinha ontem, Laura saiu ontem. Isso aqui está se referindo a um tempo. Então, advérbio de tempo. O advérbio de modo a gente lembra que é a maneira, né? Modo lembra maneira. Então, normalmente, os advérbios de modo, eles vêm com o final mente. Normalmente, não são todos, tá? Por exemplo, quando você diz certamente, é um advérbio de afirmação. Certamente eu fui à feira. Você está afirmando, ok? Agora, quando eu digo assim, Caio anda lentamente ou vagarosamente, ou Caio anda rapidamente, tá? Caio anda lentamente, é a maneira como Caio tá andando, tá? Então, aqui eu tenho um advérbio de... Só um minutinho que apareceu aqui. De modo, ok? E aí a gente tem advérbios de negação, quando a gente usa o não. A gente tem o advérbio de dúvida, como eu digo, talvez, porventura. Eu tenho advérbios interrogativos. Aonde você vai? Aonde, tá? Então, gente, aqui no livro de vocês, nesse quadro aqui, vocês têm
M exemplos de advérbios. E no videozinho que eu coloquei aí também tem outros, tá? Os advérbios que vão estar aí na explicação, mas não tem no livro, não vão cair na prova, como o advérbio de exclusão, e eu acho que é advérbio de interação, né? Ou integração, alguma coisa assim. Advérbios que não estão aqui no livro não vão cair na prova. É a nível mesmo de conhecimento, tá? Os advérbios que nós vamos estar estudando são exatamente esses: lugar, tempo, modo, intensidade. Intensidade é o mesmo que quantidade, tá? Vera comeu muito, ou seja, a quantidade, ele exagerou, né? Muito, pouco. Quantidade lembra intensidade. Então, intensidade, afirmação, dúvida e negação, tá? Os advérbios interrogativos é a nível também do seu conhecimento ali, mas eu nem sei se eu vou usar esses, tá? Mas esses 7 aí a gente vai estar verificando na prova, tá bom? Então leiam. Não é, como eu disse, não é muito complicado, porque advérbios são essas palavrinhas que entram, tá? Tipo para complementar, para te dar, ou melhor, para dar para a frase um sentido, uma circunstância melhor, de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida, tá? Então é isso aí, ok? Qualquer coisa, pergunte, interaja, vejam os vídeos, que é muito importante, ok? E perguntas, eis-me aqui para responder vocês, tá? Um beijão, um dia abençoadíssimo para todos. E obrigada por todos aqueles que me felicitaram ontem, tá? Pelo meu aniversário. Obrigada.